Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse podcast. O tema de hoje é Anatomia aplicada à imaginologia craniofacial. E o título do podcast de hoje é Decifrando o Rosto, Anatomia para a leitura de imagens craniofaciais. Meu nome é João Vitor Matias de Melo, eu sou estudante de odontologia na Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é essencial para quem trabalha ou estuda radiologia, seja na odontologia, na medicina ou em qualquer área da saúde que venha a lidar com imagens da cabeça e da face, que é a anatomia aplicada à imaginologia craniofacial. Nós vamos descobrir porque entender a anatomia vai muito além da teoria. Ela é a chave para interpretar imagens com segurança, evitar erros e tomar decisões com muito mais precisão. Se você quer aprender a ler uma radiografia panorâmica ou uma tomografia com precisão e excelência, você está no lugar certo. Nós vamos discutir hoje tópicos e temas muito importantes para a questão da radiologia. A priori, o que é a imaginologia craniofacial e o porquê que ela é fundamental eu estudar a sua anatomia? Primeiramente, vamos entender o que é a imaginologia craniofacial e por que a anatomia é fundamental. Basicamente, a imaginologia craniofacial, ou qualquer que seja, nesse sentido, é o uso de imagens, como radiografias, tomografias e ressonâncias, para observar o crânio e a face, seja para diagnosticar possíveis patologias, doenças, malformações, como também planejar cirurgias, tratamentos e acompanhamento de pacientes, né, ao longo do seu tratamento, né? E tem um detalhe importantíssimo. Ver a imagem, apenas a imagem, não é suficiente. É preciso você saber o que está vendo, né? Porque você pode ter a melhor tomografia do mundo em mãos, feita com as tecnologias mais atuais e todo o aparato científico mais top de linha. Se você não souber onde fica, por exemplo, o canal mandibular, você pode achar que uma estrutura normal é uma fratura. Ou pior, pode lesar um nervo durante uma cirurgia porque não reconheceu uma variação anatômica. Por isso a anatomia radiológica é tão essencial. Ela é o alfabeto da imagem. Sem ela a gente está só chutando, atirando no escuro. Agora vamos entender as estruturas do crânio, né? Vamos começar com o básico, a divisão do crânio. Ele se divide basicamente em duas partes principais. Também é importante ressaltar que o crânio apresenta 22 ossos no total. A primeira parte do crânio que a gente vai estar abordando é o neurocrânio. O neurocrânio é a caixa que protege o cérebro e possui 8 ossos. Entre eles são o osso frontal, que forma a testa, basicamente, o osso parietal, que tem um de cada lado, nas laterais superiores da nossa cabeça, né? O osso temporal, que também é um par, né? Um de cada lado, nas laterais inferiores do nosso crânio. O osso occipital, que está aqui localizado na região da nuca, onde nós temos o nosso fórum magno, por exemplo. E o osso esfenoide e etimoide, que já são ossos que já estão mais internos, né, dentro do nosso crânio. A outra parte do nosso crânio é o viscerocrânio. E é a parte que forma a face, que possui basicamente 14 ossos. E aqui vou citar os principais apenas. A maxila e a mandíbula. A maxila é essa região superior do nosso crânio que está basicamente os dentes da parte superior, né? Esses dentes que são fixos. E a gente tem a mandíbula, que é basicamente essa parte dos dentes de baixo que é móvel, né? Que possibilita a nossa mordida. Tem os ossos zigomáticos ou malares, os ossos nasais, lacrimais, palatinos, entre outros. E aqui vai uma dicasinha rápida. A maxila e a mandíbula são basicamente a ênfase e as estrelas, né, das imagens odontológicas, da imaginologia craniofacial. Então, assim, realmente vale a pena conhecê-las de forma muito detalhada, conhecer a fundo todas as suas estruturas e realmente ter uma familiaridade muito grande com a maxila e com a mandíbula. Vamos aqui agora ver como a anatomia aparece nas imagens. Agora que a gente tem uma noção, né, básica da estrutura do crânio, a gente vai abordar com mais detalhes os principais exames de imagem, né, que são realizados na região craniofacial. O primeiro deles é a radiografia. Ela dá uma visão geral, né, da mandíbula, da maxila e dos dentes. Ela pode ser
intrabucal, né? Ou seja, quando se coloca o filme mesmo dentro da boca do paciente, ou extraoral, que é quando, né, realizado exterior à cavidade oral do paciente. E aqui, dentre a radiografia intraoral, eu vou citar aqui as principais, né? A radiografia periapical, que tem como sua principal técnica o paralelismo, e também a bissetriz. Suas principais indicações são as lesões apicais e os canais. Temos também a radiografia interproximal, que tem como sua técnica principal a bite wing, né, também chamada de asa de mordida em português. Sua principal aplicação é em cáries interproximais. Tem também a radiografia oclusal, né, que sua técnica principal é um feixe perpendicular ou angulado. Sua principal aplicação são dentes inclusos, né, os famosos sisos, tal, ou fraturas. Agora vamos falar sobre a radiografia extraoral. Né? A principal delas, mais famosa, que a gente escuta falar tanto e basicamente quase todo mundo já fez, e a mais famosa é a radiografia panorâmica, que tem basicamente como sua técnica principal a rotação, né, do aparelho ao redor do crânio. E a principal aplicação é uma visão geral do crânio mesmo e da ortodontia, né, da posicionamento dos dentes e dos elementos dentários na boca. E dá realmente uma visão ampla e completa, né, da nossa região craniana. Dentre as radiografias extraorais tem também a carpal, que tem como sua principal técnica a projeção postero-anterior. Sua principal aplicação é determinar a idade óssea, né, a degradação óssea, essas coisas e tudo mais. Outro exame muito importante é a tomografia computadorizada de feixe cônico, né, também chamada de TCFC. Ela traz cortes em 3D e ela é ideal para a gente estudar os ossos, né? O que aparece com muito detalhe, com muita nitidez, né, numa tomografia computadorizada são as paredes dos seios paranasais, as raízes dentárias e sua relação com o canal mandibular, também fraturas e reabsorções ósseas que estejam acontecendo nesse momento na sua região oral. E mais um exame muito importante é a ressonância magnética, né, RM. Aqui, basicamente, o destaque, né, a ênfase e a aplicação principal são os tecidos moles, né? Aqueles que não são ósseos ou dentários mesmo, realmente estruturas moles. Ela é usada principalmente na avaliação da ATM, né, a articulação temporomandibular. Essa mesmo que proporciona a nossa movimentação da mandíbula, né, nossa mordida. E, basicamente, vai mostrar o disco articular e os músculos dessa região. Vamos agora falar também sobre pontos anatômicos essenciais que a gente tem que estar sabendo aí para estar lendo exames de imagem. O checklist básico que a gente vai procurar nas imagens. O canal mandibular, ele abriga o nervo alveolar inferior. Ele é importantíssimo para não causar parestesia, que é uma sensação de dormência ou formigamento residual que pode ficar na boca do paciente após procedimentos odontológicos, por exemplo. Os forames mentuais, né, que a gente tem um de cada lado aqui do queixo, que são basicamente uns furinhos geralmente localizados entre os dentes pré-molares, e são basicamente os buraquinhos que passam a nossa artéria mentual mesmo. Os seios maxilares, né, eles podem variar muito, né, a gente tem que salientar. E é importante observar que o espessamento dessa mucosa pode estar indicando aí uma sinusite que o paciente pode apresentar. A espinha nasal anterior, ela é importante porque ela é um ponto de referência da face, muito importante, né? Ela dá uma noção da nossa face, assim. Tem também a célula túrcica. Ela basicamente é onde está localizada a hipófise, que é muito vista na tomografia computadorizada aqui da base do crânio. Vou falar agora um pouquinho sobre as variações anatômicas. A gente tem que entender que nem todo mundo vai ter anatomia igual a do livro, né? As estruturas anatômicas vão variar de acordo com, por exemplo, sexo, idade, fatores genéticos, étnicos, raciais, funcionais, epidemiológicos, ambientais, com relação a hábitos e também fatores patológicos, né, realmente de doenças mesmo ou malformações e tudo mais. Vou citar aqui só algumas variações bem comuns que a gente pode estar encontrando quando analisar esses exames de imagem. O canal mandibular bifurcado. Ele tem 2 ramos, se atentar para não confundir com fratura. Tem também o forame mentoniano acessório. Ele pode aparecer e dar uma surpreendida, então ficar ligado nele também.
E também tem as assimetrias mandibulares ou zigomáticas. Elas são normais em muitos dos casos, a maioria deles, mas também devem ser observadas para a gente não estar aí confundindo com uma malformação ou uma patologia. É importante, né, reconhecer essas variações, porque elas vão evitar, né, interpretação errada de exame, diagnósticos equivocados, complicações cirúrgicas, e vai auxiliar também num planejamento personalizado, né, do tratamento para cada indivíduo, né, de maneira que a gente vai ter uma assertividade e um êxito nos tratamentos e procedimentos muito maior, né, quando a gente se atenta que nem todo mundo é feito exatamente igual e varia, mas nem sempre é uma situação patológica. Pronto, agora nós vamos para algumas dicas práticas, né, para maximizar e aperfeiçoar o estudo e a interpretação, né, dos exames radiológicos e imaginológicos. Algumas dicas rápidas. A gente tem que estudar com imagens reais, né? Beleza, os livros são ótimos, são um ótimo auxílio, uma ótima base. Mas as imagens clínicas, né, elas vão fazer toda a diferença no nosso estudo e na nossa interpretação. Cada indivíduo é único, né? A gente vai ter uma individualidade muito grande de pessoa para pessoa. Então é importante, né, a gente reconhecer essas particularidades. A gente, claro, vai comparar com os aspectos naturais e anatômicos, né, que a gente espera encontrar, mas que nem sempre vão ser, né, patológicos. É normal. Usar aplicativos de anatomia 3D também vão te ajudar a visualizar os ossos de todos os ângulos. É importante ressaltar também, né, que a interpretação e a formação de laudos elas devem ser sempre baseadas exclusivamente em embasamento científico, registrados em literatura e em estudos autenticados e validados, né, pela comunidade científica aí, a comunidade da odontologia, o CRM, CRO e tudo mais, né? A gente usa o aplicativo, a gente visualiza, mas ele não vai ser a nossa fonte primária de informação e conhecimento para estar laudando aí e fazendo os nossos estudos. É sempre bom, né, comparar os nossos dois lados, né? Comparar cada lado da face, por exemplo. A simetria ela vai ser uma aliada nossa, mas mais um ressalvo, é importante se atentar para as variações anatômicas. Dentro dos parâmetros saudáveis, é claro, vai ter uma diferença, mas em geral tem que estar parecidinho, né, a cada lado. E é óbvio, né, que a gente vai ter que treinar nosso olhar. Como qualquer habilidade, ela vai exigir muita prática, né? Não são as primeiras radiografias que a gente vai estar vendo ali, vai estar fazendo a primeira vez que a gente vai conseguir identificar todos os elementos, qualquer patologia, qualquer anormalidade, né, que vai estar presente naquele exame. E nem muito menos fazer diagnósticos precisos e conseguir detectar alterações milimétricas, né? Apenas com muita prática, muita observação, né, de diversos exames de muitos pacientes diferentes, comparar casos clínicos, aperfeiçoar nossas técnicas radiológicas aí, a gente vai conseguir, né, só assim obter uma excelente capacidade de interpretação de exames e dessa forma obter uma assertividade muito maior, né, quando a gente estiver observando nossos exames radiológicos. Agora vamos falar sobre um caso clínico breve aqui, né? Bem breve. Vamos visualizar a seguinte situação. Um paciente, né, jovem, que vai no dentista para extrair o dente ciso, né, o dente incluso, terceiro molar, aqui inferior, digamos, o elemento 38. E depois da cirurgia ele sente uma dormência, ou um incômodo no lábio inferior. Aí o cirurgião dentista ele vai revisar a tomografia e aí ele vai perceber que a raiz do dente estava literalmente encostada no canal mandibular. E aí o dentista não percebeu isso antes da cirurgia. E aí causou toda um dano colateral, né? Um efeito colateral no paciente por não ter observado direito e conseguido ter uma noção completa e perfeita do que estava acontecendo na boca daquele paciente. Isso é apenas um exemplo real de como conhecer anatomia pode realmente salvar estruturas, pacientes, vidas e até reputações, né, dos profissionais que vão realizar os atendimentos aí no nosso caso, no âmbito da odontologia. Já
né, nos encaminhando para concluir nosso podcast, vou fazer uma ressalva muito importante. Na verdade, não é uma ressalva, um disclaimer, né, que eu quero dizer. A imaginologia, ela é a base, né, de toda a odontologia, digamos assim, e basicamente ela está presente em toda e qualquer especialidade odontológica que a gente vai querer usar, vai querer se aprofundar. Então, ter um conhecimento, ter uma familiaridade tremenda, né, com a imaginologia, realmente ter o conhecimento anatômico profundo de todas as estruturas da nossa face, do nosso crânio, da nossa região oral, realmente vai ser de profunda importância para a gente conseguir proporcionar um tratamento humano, eficaz, digno e assertivo para nossos pacientes, porque a gente tem que lembrar que o profissional da saúde, ele trata, né, especialmente de vidas, de pessoas reais, né? A gente vai estar tratando de um ser humano ali, então a gente tem que dar nosso melhor, né? Conhecimento nunca é demais, a gente nunca vai estar 100% preparado. Tem que ter realmente uma busca por conhecimento, uma busca por melhora constante. Sempre, nunca vai existir perfeição, nem no final da nossa carreira. A gente está aqui iniciando o curso, iniciando nossa vida como odontólogos e tudo mais, mas até o final a gente vai ter que estar sempre buscando melhorar, buscando aprimorar nossas técnicas para a gente conseguir ser o melhor profissional possível e oferecer nosso melhor, né? Oferecer nosso melhor para todos os pacientes e assim realmente fazer a diferença na vida daquela pessoa. E é isso, né? Nós chegamos ao fim. Espero de coração que esse podcast tenha ajudado todo mundo, que tenha escutado, que tenha realmente acompanhado aqui o nosso estudo, tenha ajudado realmente a melhorar a visualização dessas imagens craniofaciais, né? Mudar nosso olhar, a gente conseguir ver esses exames radiológicos com outros olhos, né? Agora com olhos mais treinados, mais apuro anatômico. E vou finalizar com um único lembrete. Uma boa imagem começa com um bom olhar.